Boa tarde. O Gaminário de hoje é sobre as várias etapas e funções no processo de desenvolvimento dos jogos. Em primeiro lugar, nós apresentaremos as várias funções distintas no processo de desenvolvimento dos jogos eletrônicos, como os game designers, os programadores, os artistas e sound designers, mostrando as principais tarefas de cada um. Por último, nós também vamos falar sobre a utilização de games na educação. Eu sou o Daniel Trevisan, vou falar um pouco sobre game design primeiro, que o game designer é responsável pela concepção, criação e coordenação do jogo. Ele atua em várias partes da criação, em todas as partes da criação do jogo, e sua principal função é pensar nas várias maneiras de deixar o jogo divertido, engajador e interessante para o jogador. Dependendo do número de integrantes na equipe, vários game designers podem ter suas tarefas divididas em partes mais específicas, como roteiro, criação de mecânicas ou até mesmo a criação de níveis. Uma parte importante sobre o game design é o Game Design Document, o GDD, que é o principal documento do jogo, onde o game designer principal normalmente escreve todas as regras sobre o jogo, como as mecânicas que o jogo vai usar, o enredo, os personagens, os inimigos, a interface, os níveis e até mesmo os tipos de sons e músicas que eles devem ser usados em cada cenário do jogo. É importante lembrar que o GDD não é algo fixo, que ele evolui constantemente conforme o desenvolvimento do jogo avança, e como a gente vai ver mais pra frente, é algo que você vai editar várias vezes durante o tempo todo. Os GDDs costumam ser bem grandes, eles são chamados normalmente de GDDs Bíblia, porque tem várias páginas, como você pode ver no exemplo daqui que temos 3 páginas do GDD do Grim Fandango, que descreve detalhadamente todos os puzzles, todas as conversas que tem no Grim Fandango. E aí, por causa desse tamanho, que muitas vezes não é atraente para o pessoal ler, principalmente a galera dos pitches, dos investidores, surgiu uma alternativa de criar um GDD de uma só página, que ele condensa as principais informações do jogo, normalmente usando um desenho grande no meio, de algum nível, de inimigos, por exemplo, como você pode ver na imagem do jogo Diablo 2. E com essas informações condensadas é algo mais visualmente bonito. Continuando, falar um pouco sobre os diferentes games designers que você pode encontrar nas empresas maiores. Nas empresas menores, eles normalmente é só 1 ou 2 no máximo que cuidam disso, mas em empresas maiores, vários game designers têm diferentes tarefas. Como, por exemplo, um game designer que cuida só da criação de níveis, que ele é o responsável por elaborar diferentes níveis, os desafios, os puzzles do jogo. Como no exemplo da imagem, temos um nível detalhado por cima do Crysis 2, que tem todas as entradas, saídas, os mapas, as entradas, os lugares, os inimigos do jogo, assim. O outro game designer importante é o roteirista, que é o responsável por criar o enredo e a narrativa do jogo com os diálogos, com os personagens, com as cutscenes. Uma coisa importante do roteirista é que ele normalmente tem que manter o enredo todo de acordo com a temática do jogo. Ou seja, se você vai criar um jogo sobre a Idade Média, você tem que pensar como as pessoas falariam na Idade Média para manter o enredo com a temática. E outra coisa é que nem sempre todo jogo tem bastante foco no roteiro. Alguns jogos mais clássicos, se você for parar pra pensar, tipo Tetris, assim, nem tem, mas... E outros jogos, o roteiro é de extrema importância. Uma parte importante que os game designers têm que ver são os testes com os jogadores. Que eles têm que, além de detectar os problemas de usabilidade, de como o jogador vai mexer
no jogo, ele também tem que entender como que o jogador vai se comportar dentro do jogo. Se eu quiser dar um nível que o jogador tem que fazer A, B e C, mas o jogador por algum motivo está fazendo A, B e D, eu tenho que entender o que está levando ele a fazer isso e talvez fazer alterações no próprio GDD para corrigir, para deixar que o jogador faça aquilo que eu queira. Muitas vezes eles fazem algumas coisas que você nem pensa que eles possam resolver e, por exemplo, no caso do puzzle, eles resolvem de uma maneira que você não tinha pensado antes. E aí você pode alterar esse puzzle para ou deixar do jeito que está, ou tirar essa alternativa de resposta, ou dar uma recompensa se ele conseguir essa resposta mais fácil. Por último, para encerrar a parte dos game designers, vou citar alguns nomes famosos da indústria. Em primeiro lugar, o grande Shigeru Miyamoto, que foi o responsável por criar as séries do Super Mario, do Legend of Zelda e Donkey Kong, que foram séries que com certeza revolucionaram o mundo dos jogos. Outro game designer notável é o Hideo Kojima, que trabalhou pela Konami com a série do Metal Gear e Metal Gear Solid, que ele se focava bastante em os jogos ter uma experiência cinematográfica, bastante cutscenes e conversas. Outro game designer bastante importante foi o Will Wright, que desenvolveu as séries de SimCity, que você simula uma criação de uma cidade com vários aspectos da cidade. E o The Sims, que meio que uma simulação de pessoas, você simula os comportamentos da pessoa, você controla elas. Foi bastante importante também para o cenário dos jogos. A segunda parte que eu vou falar hoje é sobre a programação nos jogos. Em primeiro lugar, vou falar sobre uma Game Engine, que é o motor do jogo. Uma Game Engine é o esqueleto principal do jogo, responsável por ditar quais são as físicas do mundo do jogo. A Game Engine também vai fazer um contato com a parte da renderização de gráficos, seja 2D ou 3D, com a detecção de colisões, que é da parte de física da Game Engine, com parte de sons, de script, de animações, até mesmo de inteligência artificial. Um programador, normalmente iniciante, não é recomendado que ele crie sua própria Game Engine, porque ele, além de ser um processo bem trabalhoso e árduo, o criador da Game Engine vai estar fazendo algo que já tem bastante no cenário, ele vai estar meio que reinventando a roda. Mas, se ele fizer para os programadores mais experientes, normalmente em um grupo assim, você criar a sua própria Game Engine dá uma maior liberdade de criar o jogo como você quiser, sem se limitar às ferramentas criadas. Os jogos antigos, por causa dos cartuchos e hardware limitados, eram bastante feitos em suas próprias engines, que eram normalmente criadas em alguma linguagem de programação de baixo nível, como C ou como Assembly. Um exemplo de uma Game Engine é a Source, criada pela Valve para os jogos Half-Life 2 e Team Fortress 2, que são dois jogos de tiro bem populares, que no fundo eles funcionam mais ou menos do mesmo jeito, as mecânicas de gravidade, dos tiros, etc. E uma coisa que é interessante de notar que eles também usaram a Source Engine para o Dota 2, que é um jogo MOBA, que se você for comparar com os outros jogos, ele não tem tantas influências, mas mesmo assim a base da engine foi a mesma para criar, e eles modificaram com o tempo para adaptar as diferenças do gênero do jogo diferente. Uma alternativa para os programadores mais iniciantes é utilizar as engines prontas, como Unity, Unreal Engine, Construct, Game Maker,
elas são mais recomendadas por causa da facilidade. Em alguns casos você já tem bastante funções implementadas automaticamente, que você não vai precisar, no caso da Unreal, que você não vai precisar dos códigos. Só que para as criações mais avançadas, ainda é necessário bastante implementação de código. Dou um exemplo do Unity, que é o que eu mais conheço, que esse código adicional é feito nas linguagens de C# ou JavaScript. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de programadores que você pode encontrar principalmente nas empresas maiores, que, assim como eu falei antes do game design, eles normalmente em empresas menores tem poucos programadores, é um que cuida de tudo e lá vai. Mas nas maiores eles dividem certinho de acordo com as funções de cada programador. O primeiro que eu vou falar é um programador que cuida só da inteligência artificial, que ele vai codificar principalmente o comportamento de NPCs inimigos, que não é algo que você vai ter em todos os jogos, assim, que você for parar para pensar, mas em jogos, por exemplo, como Halo, se eles implementarem a inteligência artificial de uma maneira bem certinha, bem criativa, vai fazer uma grande diferença na diversão no produto final. Normalmente eles usam alguma linguagem de programação auxiliar, específica para essas inteligências artificiais. Outros programadores notáveis são os programadores que cuidam da interface de usuário, a UI, e dos controles, que eles implementam, como eu acabei de falar, os controles e a interface de usuários, que foram definidas tanto pelo game designer quanto pelo designer de arte. O programador de redes, que ele cuida do sistema online ou de LAN dos jogos. Ele vai cuidar de todas as partes de mandar mensagem, das redes, de conexões, essas partes mais complicadinhas. Outro programador importante que eu vejo é o programador da portabilidade, que no caso ele é responsável por portar o jogo de uma plataforma para outra. Vou dar um exemplo do Dark Souls, que é um jogo que saiu inicialmente para PS3 e teve a sua portabilidade para o PC também. Só que ele teve alguns probleminhas, a galera reclamava a princípio que não foi um bom port. E normalmente esses problemas acontecem porque o programador não tem tanto conhecimento da outra plataforma, da segunda plataforma, quanto da primeira. Então é importante que ele conheça o desenvolvimento tanto de uma quanto de outra para fazer isso, essa portabilidade. Uma etapa importante da programação é a otimização, que é normalmente deixada para as etapas finais do desenvolvimento, que é o que vai garantir que o jogo vai rodar bem a 60 frames por segundo, sem problemas de performance. E isso. Por último, falar sobre alguns programadores de jogos notáveis. Vou começar o exemplo com o Yuji Naka, que foi um programador da série do Sonic the Hedgehog e vários outros jogos na Sega, que atualmente ele não está mais na Sega, mas foi para Square Enix. Outro bastante importante foi o Gabe Newell, que trabalhou bastante para trazer jogos para PC numa época que os consoles dominavam extremamente o mercado. Ele foi um dos principais programadores do Half-Life. E além disso, ele criou o Steam, que é atualmente a maior plataforma para jogar no PC. E por último, falar do exemplo do John Carmack, que foi o cofundador da ID Software, que teve alguns jogos bem notáveis para computador, como o Doom, o Quake e o Wolfenstein 3D. É isso. Boa tarde, meu nome é Paula Zanotelli. Eu vou falar um pouco para vocês sobre game art. Um pouco da história. Inicialmente, os programadores eles eram responsáveis também pela arte dos jogos. Isso se vê nos jogos como Pong, que tem uma arte bem minimalista.
partir dos anos 80, começou a haver uma preocupação maior com o visual dos jogos, principalmente pelo trabalho do Shigeru Miyamoto, que foi o designer de jogos como Donkey Kong, Mario e Zelda. Em torno da década de 90, houve um acréscimo no orçamento destinado para a arte dos jogos, o que permitiu o desenvolvimento maior nesse aspecto. Em 94, começaram a surgir os primeiros jogos com tecnologia 3D, o que fez com que os programadores e os artistas começassem a trabalhar em conjunto para desvendar essa nova tecnologia. E hoje em dia, com o desenvolvimento das tecnologias para a criação de jogos, a complexidade da arte também seguiu crescendo, permitindo produções mais realísticas, digamos assim. Vou falar um pouco das posições que os artistas podem ocupar nas equipes de desenvolvimento de jogos. Artistas 2D são concept artists, que eles trabalham junto com os game designers para desenvolver os esboços dos personagens e cenários que vão ajudar a moldar como o mundo do jogo vai se parecer. Tem os artistas de storyboard, que eles fazem praticamente a mesma coisa que os artistas de storyboard de filmes e animações, que são eles trabalham junto com os designers e os concept artists para criar as cenas para os jogos, inclusive a parte de trabalho de câmera e de planos, que é basicamente a mesma coisa que o storyboard artist faria num jogo, num filme, por exemplo. Artistas de textura e artistas de 2D, eles são responsáveis para dar profundidade visual ao jogo. E os artistas de textura, eles geralmente são os próprios modeladores dos modelos 3D. Os sprite artists, eles criam personagens não estáticos para os jogos 2D. E quando eles têm que fazer alguma animação, geralmente eles têm que desenhar vários frames para poder fazer a animação. Os texture artists, eles criam as texturas para as malhas dos modelos 3D. E os map artists, ou background modelers, eles criam artes estáticas para os estágios ou os níveis dos jogos 2D. Os artistas de interface, ou interface artists, eles trabalham com os programadores e os designers para criar as artes para os menus e as HUDs dos jogos, principalmente. Agora um pouco dos artistas 3D. O modelador 3D, eles criam os modelos de personagens e alguns objetos para os jogos 3D. Os environmental artists, eles são os artistas de ambiente do jogo. Então, eles criam os ambientes 3D, isso costuma incluir também as texturas e o formato do terreno. Os artistas de iluminação, eles trabalham com Lighting Dynamics dentro do jogo. E o papel deles dar o mood para o jogo, que é basicamente se é uma cena feliz, se é uma cena triste, e eles fazem isso através da utilização de cores e quantidades de luz. E tem o animador, que ele é o artista responsável para dar movimento e vida aos personagens e partes do cenário que são movíveis. E uma coisa interessante, que dependendo do tamanho da empresa, essas posições podem se fragmentar ainda mais. E um exemplo que eu acho engraçado é justamente esse de que em algumas empresas grandes existem animadores específicos para animar o movimento dos seios das personagens femininas dos jogos. Então, um pequeno quadro de etapas da parte artística dos jogos. Primeiro vem o concept art, depois vem a parte de storyboard, em terceiro vem o desenvolvimento dos assets 2D e 3D, quarto vem a animação e quinto a parte de iluminação. E muito obrigada!
Olá, meu nome é Nicolas e eu vou falar um pouco do papel do sound designer na indústria dos games. Antes eu vou falar uma breve história do sound design. A preocupação do sound design começou no início da década de 80, quando surgiram os arcades, ou eles tomaram uma melhor proporção, melhor dizendo. Um dos primeiros exemplos de preocupação com sound design pode ser acreditado ao jogo Q*bert. Por exemplo, uma linguagem foi criada para o Q*bert usando números randômicos dentro de um chip de som, o que criou aquela linguagem que ele fala durante o jogo, quando ele morre, e por aí vai. Um dos mais importantes representantes também do conceito de sound design para os arcades foi o famoso jogo Donkey Kong, feito pela Nintendo e concebido pelo Shigeru Miyamoto, o pai do personagem Mario, que nesse jogo ainda se chamava Jumpman. Após a explosão dos consoles, com empresas como Sega, Atari e Nintendo, a tecnologia começou a avançar e a preocupação com o sound design tomou corpo e foi evoluindo até os dias de hoje, quando é quase impensável se ter um game sem o conceito de sound design. Muito bem, vamos direto ao ponto. O que é um sound designer? Bom, o sound designer é o responsável pela criação de todos os efeitos sonoros, música, não necessariamente criação. Ele pode ser só o responsável pela aplicação da música nos jogos. Mas os sons, diálogos e por aí vai, é ele que tem que fazer e aplicar no jogo. Muito bem, uma pergunta sempre recorrente é qual é a diferença entre sound engineer, sound designer e um Foley. O Foley é muito conhecido no mundo do cinema, mas também pode ser usado na indústria dos games. Bom, um sound engineer é responsável pela gravação, mixagem e entrega do material de áudio. Ele é o técnico responsável, ou o artista responsável pela gravação em loco, ou responsável por transmitir em tempo real uma peça audiovisual como shows, teatros ou dramas de TV. O sound designer é responsável pela criação, implementação de sons ambientes, músicas e tudo mais que precisa ser criado do zero para qualquer tipo de obra audiovisual. E o Foley é o responsável por recriar ou emular sons reais do que se pode ser encontrado no mundo, como por exemplo, casacos, zíperes, água saindo de um balde, cavalo galopando e até mesmo uma lagarta andando num tronco, que é muito comum de se ver em um documentário do Animal Planet, por exemplo. Bom, uma pergunta muito comum que é feita na indústria é qual é a diferença entre sound designer e Foley? Bom, o sound designer ele é o responsável pela criação e implementação de sons ambientes, músicas e tudo mais que precisa ser criado do zero para qualquer tipo de obra audiovisual. O Foley ele é responsável por recriar ou emular sons reais do que se pode ser encontrado no mundo, como por exemplo casacos, zíperes, cavalos ou lagartas andando em troncos, que é muito comum de se ver em documentários do Animal Planet, por exemplo. Mas então qual é a diferença se os dois são responsáveis pela criação de sons? Como eu disse, o Foley ele emula. Então, por exemplo, um zíper é um objeto comum. Por ser comum, eu consigo imaginar qual é o som de um zíper. Eu sei qual é o som de um zíper. Então eu consigo criar o som de um zíper usando várias técnicas diferentes, vários objetos diferentes que mesmo assim vão ter o som de um zíper. Mas um sound designer, ele precisa criar um som. Então, por exemplo, pegando um exemplo de um Transformer ou um sabre de luz do Star Wars não são objetos que existem no mundo. Então eu não consigo ter referência de como seria um Transformer, como seria um sabre de luz. Então o que me resta? Imaginar como ele seria e criar algo que fosse parecido. Ou que eu imagine que seja. Então essa é a grande diferença entre Foley. Normalmente o Foley é responsável por sons como andar, porta que abre, porta que fecha, esse tipo de coisa. Mas vamos lá, existe o sound designer nos games e no cinema. Qual é a principal diferença? Bom, no cinema, as cenas são fixas. Então elas são imaginadas de uma certa forma e elas vão ser daquela forma. Então o personagem principal, vamos supor, o mocinho está com uma arma apontada para o bandido que está a 1 metro de distância. A distância não vai variar, então o som da arma vai ser o mesmo naquela cena. Ela só vai ter variação se a cena for mostrada de outro ângulo e você tiver ampliado a distância. Nos games não. Porque o que acontece? O sound designer ele precisa aplicar os efeitos sonoros de tal forma que ele possa ser usado em qualquer ambiente, implementado em qualquer ambiente, e ele reaja de acordo com esse ambiente. Então se eu estiver dentro de um túnel, o som da arma vai fazer X som.
Se eu tiver debaixo d'água, ele vai fazer Y som. E como o sound designer não sabe exatamente onde o jogador vai estar, então ele precisa prever esse tipo de coisa e criar métodos para que seja possível, dentro do jogo, que ele identifique essa mudança de lugar e aplique efeitos em cima desse som de acordo com do lugar onde você estiver. Por exemplo, um grande exemplo de aplicação do sound design num game de tiro seria no Black. O sound designer desse jogo, ele criou um sistema de vozes entre as armas. O que significa o sistema de vozes? Significa que cada arma teria um timbre. Então, se tiver um NPC atirando, a arma dele, vamos supor, tem um timbre baixo. Se começar a atirar um segundo personagem, então ele assume um papel médio. Se um terceiro personagem começar a atirar, então ele assume um papel alto. Então você consegue identificar exatamente quem está atirando e onde. Inclusive a distância, você tem tudo isso que ele consegue colocar naquela devida situação. Qual é a distância do NPC, de onde ele está atirando, de que lado. E isso é muito interessante nessa indústria. Se formos pensar na evolução do sound design e pegarmos, por exemplo, o jogo Doom, existia, claro, uma preocupação com o sound design, mas não era tão bem implementada ou tão como eu posso dizer, rebuscada quanto é hoje. Porque, por exemplo, nessa cena, na figura ao lado, o personagem está dentro de um galpão, vamos dizer que é um galpão. Não importa de que parte do galpão ele atire, ou de que parte o NPC em frente a ele atire, o som vai ser sempre o mesmo. Não tem indicador de distância, você não sabe, não tem modulação. Então é básico, é flat. Agora, se pegarmos um jogo tipo Call of Duty, que já tem uma preocupação maior, você já consegue identificar direção, profundidade, distância, ambiente. Se eu estou atirando dentro de um túnel, os meus passos, eu estou andando no túnel, eu estou andando na areia, eu estou andando na lua, o som no espaço é diferente do som debaixo d'água e por aí vai. Quais são as maiores preocupações do sound designer? São criar sons críveis, quer dizer, sons que pareçam reais ou que se adequem ao ambiente, ao contexto. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um game de tiro da Segunda Guerra Mundial, a arma tem que ter um som igual ao seria uma arma de 1940, vamos dizer. Se for uma arma futurista, eu tenho que analisar que tipo de arma é. Se for uma arma grande, eu não posso fazer que seja um som abafado ou pequeno. Eu tenho que dizer que seja um som que condiz com determinada arma. Mas isso não é uma regra. Por exemplo, se pegarmos jogos no estilo Ratchet & Clank, é um mundo imaginário. Então a arma pode ser enorme, mas ela pode ter um som pequeno, ela pode ter um som ridículo. Porque é crível. Porque é um mundo imaginário. E como eu disse previamente, ele tem que ter essa adequação e aplicação dos efeitos a qualquer momento do jogo, em qualquer ambiente, porque ele não sabe aonde o jogador vai estar. Então ele tem que criar métodos, gatilhos, para que a plataforma identifique e consiga reproduzir todos os efeitos sonoros indicando ele está num túnel, ele está andando em cima da areia. E um papel muito importante do sound designer é que ele precisa trabalhar em conjunto com quase todas as equipes de artistas, como foi mencionado pela Paula, por exemplo, e pelo Daniel. Porque se o ilustrador ou o modelador olhar e falar, meu personagem vai ter 3 metros de altura, eu tenho que fazer um som de um personagem que tenha 3 metros de altura, que ande com uma arma pesada, então a arma tem que ser pesada. Eu não posso fazer uma arma menor. Se o desenhista falar que a espada dele solta fogo, eu preciso identificar qual é o arco, qual é o tamanho, que tipo, como eu posso, qual é o efeito e por aí vai. Bom, e isso é basicamente o que é um sound designer, o papel dele na indústria dos games e como ele atua no processo. Muito obrigado. Olá,
Meu nome é Carla Kizik, eu sou professora de games. E aproveitando todo esse contexto, de tudo isso que a gente está ouvindo, tudo que a gente está explorando nesse seminário, eu gostaria de falar um pouquinho de que maneira essa mecânica dos jogos, todas as possibilidades, todas as etapas de um processo de gamificação podem ajudar especificamente nessa área. A educação formal, aquela que tradicionalmente utiliza uma linguagem linear e verbal, ela acaba concorrendo com a linguagem hipertextual da web, que é mais dinâmica e potencialmente mais interativa e lúdica. Entre as mídias eletrônicas, certamente a que exerce mais fascínio entre as crianças, os adolescentes e, por que não, até mesmo muitos adultos, é o game. A mecânica dos jogos, assim como o seu pertencimento, fazem tudo parte de um processo de gamificação e justamente por isso ela se torna um poderoso aliado na área educacional, podendo envolver processos cognitivos no ensino-aprendizagem, principalmente de forma atrativa, intuitiva e colaborativa. Os games têm sido apontados como uma enorme tendência na educação mundial. O Brasil já utiliza games em diversas áreas, principalmente como uma ferramenta educacional. Essa parte da tecnologia acaba se destacando pelo envolvimento e até mesmo pela aprendizagem passiva. E aí a gente pode considerar, inclusive, o ensino através de ambientes híbridos. Na sua especificidade, os videogames, eles acabam pedindo, criando todo um envolvimento, criando um ambiente com aquele jogador. E acaba possibilitando ele vivenciar diversos sentimentos através de ações, observações, simulações de situações simbólicas, resolução de situações problemas através dos jogos, fazendo com que justamente esse ponto da tomada de decisão de um jogador propriamente dito acabe inferindo no desenvolvimento de ações coordenadas, que no caso são as regras dos jogos, ou seja, as regras que eles acabam sugerindo dentro deste ambiente pertencido. Existe também o componente das recompensas, em que geral ele acaba dizendo respeito à premiação por um desafio vencido. Sendo assim, ele consegue avançar etapas correspondentes com níveis e fases complexas e diferenciadas. À medida que os jogos acabam sendo desenvolvidos e que você dentro deste jogo, você acaba evoluindo, passando por diversas etapas, diversos níveis dentro de um próprio game, acaba acontecendo aquela questão de você estar conseguindo vencer os desafios propostos, onde o jogador, que no caso é o educando, ele acaba se mobilizando através de uma série de habilidades e competências enquanto ele está dentro desse jogo, além do próprio prazer que o desafio e a tomada de decisão acabam provocando. Esse processo ele envolve diversos tipos de aprendizagem. O que a gente quer dizer quando falamos esses tipos de aprendizagem seria que no momento que as crianças jogam, elas acabam resolvendo situações, problemas, enfrentando desafios, conquistas, recompensas, se divertem e aprendem. Eles aprendem sobre os mais diversos pontos de vista e é isso que acaba nos interessando e que nos leva àquele momento de reflexão. Os jogos eles envolvem uma série de atividades, principalmente aquelas relacionadas com a cognição. Isso entra memória, estratégia, previsões, resolução de problemas, construção de hipóteses, reflexão. O aprendizado, nesse caso, ele é adquirido por meio de uma experiência conhecida como learning by doing. Ou seja, o que é extremamente vantajoso, porque ele proporciona a esse educando um senso de autonomia e autoconhecimento muito grande. Ao invés de simplesmente seguir instruções pré-determinadas, ele acaba explorando, descobrindo, experimentando e desenvolvendo a sua própria maneira de interagir com o game. E quando ele descobre essa maneira de interação, ele começa a compreender melhor como que funciona o seu processo de aprender. E ele percebe que em uma educação passiva, ele acaba aprendendo coisas que anteriormente para ele tinha um nível de dificuldade muito grande. E que de repente ele consegue estar interiorizando esse aprendizado. A gamificação ela é uma metodologia que ela aplica dinâmicas mecânicas e componentes de jogos que a gente pode utilizar dentro desse ambiente.
elas aumentam e elas acabam motivando esse engajamento das pessoas, reproduzindo os mesmos benefícios alcançados quando estamos dentro da sala de aula, só que de uma forma imersiva. Ela é mais interiorizada, como eu havia comentado. Por exemplo, quando um professor acaba elaborando um programa de recompensa para os alunos que mais se dedicarem às atividades propostas em aula, a gente entende que nesse jogo ele pode estar colocando diferentes níveis e diferentes categorias, que elas acabam se traduzindo em pontos, medalhas, avatares. Essa participação, ela é uma escolha. Então é preciso que você acabe se submetendo às regras e às delimitações. E isso faz com que você acabe entrando em um ambiente com a troca de experiência do lúdico. Então significa que quando você tem limites nessas regras e você está obedecendo, você trabalha dentro desse limite, você sabe que você, em cima disso, você tem toda uma sociedade que trabalha. E além de ter tudo isso, nós temos no caso um ensino colaborativo, que ele acaba fazendo com que você interaja. Então, justamente essa experiência do lúdico agregada a um ambiente de cocriação faz com que você consiga ser um sujeito passivo de sua própria educação, ou seja, ser o quê? Um produtor. A possibilidade de você conseguir entender através de jogos eletrônicos mostra que os videogames podem ultrapassar o limite de serem somente um meio de diversão, passando a ser um forte produtor de conhecimento, especialmente em relação ao desenvolvimento de habilidades hipotético-dedutivas, que são essenciais para a formação do pensamento científico. Competências cognitivas, como uma rapidez de raciocínio e concentração, competências interpessoais, como saber se relacionar e trabalhar em pares, competências sociais sobre os conteúdos culturais e sobre as formas de agir numa sociedade. Tudo isso acaba nos levando a refletir sobre o que os videogames conseguem transmitir em termos de conteúdos culturais. Quais os significados atribuídos às narrativas e às imagens que são veiculadas nesses jogos? De que forma nós podemos utilizar todo esse poderoso trabalho, esse poderoso processo que vem dentro do desenvolvimento de um game designer? Então a gente pensa, de que maneira a gente pode estar trabalhando, ou será que os jogos na verdade já podem nos trazer posturas, atitudes e modelos que possam ser oferecidos dentro das histórias, onde os videogames contam e fazem com que esses desafios, de que forma eles podem ser inseridos dentro de conteúdos interdisciplinares e por que não dizermos multidisciplinares? De que forma isso tudo pode ser interpretado e aprendido? Eu acho que realmente a melhor pessoa que pode estar falando isso pra gente é um jogador, que ele não deixa também de estar fazendo o papel dele como um educando. E muitas vezes, aqueles que estão fazendo os jogos não deixam de ter um papel como educadores. Porque não basta só você projetar um jogo. Você precisa entender de que maneira o conteúdo educacional está sendo passado, o que você está transmitindo de mensagem para aquele jogador. As ferramentas com toda essa mecânica acabam nos levando a certos denominadores, como identidade, onde a aprendizagem ocorre quando o aprendiz assume o compromisso de ver e de valorizar o trabalho e o mundo, de forma como possam se fazer os trabalhadores reais. Como eu posso trazer essa imersão para o meu dia a dia? A interação acaba acontecendo no contexto da relação dialógica, principalmente entre os jogadores que compartilham experiências nas comunidades e fóruns virtuais e dentro do próprio jogo, principalmente quando eles atuam solidariamente no modo multiplayer, por exemplo. A produção ocorre mesmo no nível mais simples, em que os jogadores co-criam os jogos pelas ações que executam. E essas decisões acabam tornando e fazendo com que os games não se tornem o quê? Monótonos, exaustivos, cansativos, repetitivos. Os jogadores eles são encorajados a superar desafios e se reinventarem através de novas soluções. Essas soluções é aquele ambiente que eles estão trabalhando e de que forma a vida real, a real life, estaria contido dentro deste jogo. O avatar
que são muito comuns nesses jogos, eles estão dentro desse universo podendo aproximar justamente a vida com o jogador, criando esse universo onde ele consegue se transportar lá para dentro, onde eles podem correr muitos riscos, mas eles podem estar sempre evoluindo a partir de pequenas conquistas dentro do jogo. E essas pequenas conquistas acabam se refletindo no dia a dia do educando. Os alunos eles podem se empoderar dessas estratégias através de construções e retomá-las sempre que precisarem. E assim, dessa forma, eles acabam explorando formas diversas de um tipo de aprendizado específico e potencializando, sim, claro, por que não potencializando formas diferentes de trabalhar o mesmo conteúdo e tendo graus de níveis diferentes também de aprendizado. Esse pronto atendimento, desse entendimento deles acaba se tornando prioritário. Esses desafios eles acabam gerando uma busca de novos e mais complexos problemas de diferentes formas. E por que não? A gente não pode entender que esses educandos estão se preparando de uma forma ou de outra para a vida, para o social, dentro de um videogame. Como em toda a mídia, nos videogames sempre há uma cultura veiculada nas imagens, sons e efeitos que acabam participando de um tempo de lazer, modelando opiniões e sugerindo possíveis comportamentos sociais. E com isso também eles acabam oferecendo formas e conteúdos para os jogadores se identificarem, ou talvez não. Naquela questão quando a gente diz são jogos violentos, jogos que acabam trazendo ambientes que não são saudáveis para os alunos, eles também conseguem estar entendendo que aquele ambiente é um ambiente que está sendo prejudicial a ele e que poderá ter o quê? Causas e consequências. Isso tudo precisa ser desvelado dentro no sentido de propiciar uma reflexão crítica, principalmente sobre o que os videogames conseguem nos proporcionar. E é importante a gente saber que sem um planejamento, sem uma estrutura para que o determinado conteúdo que aquele professor gostaria de estar passando através dos jogos deve existir, ele não vai conseguir estar trabalhando, talvez alcançar o objetivo que ele gostaria. Que os jogos são uma importante ferramenta, traz um empoderamento muito grande, principalmente quando o aluno trabalha dentro de uma postura autopoética. Estamos falando de autopoiese, ou seja, quando o sujeito é o construtor do seu próprio conhecimento. Então, nesse caso, a gente pode entender que se essa produção, esse conhecimento está se fazendo através de um sujeito ativo, então por que não darmos uma ferramenta para que ele continue produzindo cada vez mais e cada vez melhor? Bom no jogo, muito provavelmente também será bom na vida, em todos os sentidos. Eu acho que fica aí a nossa reflexão com relação a tudo aquilo que nós vimos, a tudo aquilo que nós ouvimos nesse gaminário. E não deixem de estar participando com a gente, porque nós vamos ter mais aí pela frente, vai ter muito conteúdo, onde diversos estudantes, exploradores, pesquisadores vão estar trabalhando assuntos diversos e que com certeza conseguem estar estruturando não somente uma opinião sobre jogos, educação, jogos virtuais, jogos de tabuleiro. Estamos falando gamificar. Gamificar o quê? Gamificar uma ação maior, que pode ser entendida como além da educação. Obrigada.